Fala galera, beleza? Aqui é o William Ventura e hoje eu vim trazer esse vídeo para ensinar algumas técnicas de pintura que eu costumo usar nas minhas peças. Lembrando que não precisa ter muita coisa não precisa ter muito pincel não. Eu só tenho o chanfrado, o reto e o pincel filete para pintar coisas pequenas, detalhes pequenos. Então esse vídeo eu tô postando mais para esclarecer algumas dúvidas que a galera sempre anda me perguntando. Galera, para começar é imprescindível qualquer peça que você for fazer passar o primer. Aí pode ser o primer spray, que é o mais indicado porque ele fica mais lisinho, fica um acabamento melhor. E para depois você ter uma aderência maior da tinta em cima. Para fazer esse tipo de pintura, eu fiz a base com vermelho bordô mais escuro e a parte da pele de cima eu fiz com laranja, dando esse efeito aí. Agora, para fazer uma calça jeans, tanto calça social também, qualquer tipo de calça ou roupa, eu pinto sempre com uma base uniforme por baixo. Por exemplo, essa calça eu pintei com azul escuro e depois com a técnica de pintura a seco eu venho dando uma clareada. Para fazer essa técnica eu estou usando um azul claro para dar aquele efeito de calça jeans, para dar um efeito legal, para dar uma profundidade, um volume na calça, para não ficar aquele tão certinho assim. Então a gente vai dando uma clareada e para fazer um efeito de jeans mais rasgado ou então um desgaste, no final a gente pode fazer o mesmo tipo, com a mesma técnica, porém com a tinta branca. Vai dar um efeito de desgaste na peça. Agora, para fazer detalhes de fivelas ou presilhas, espadas, armas, parafuso, rebite, capacete, o que for prateado, eu prefiro usar essa caneta, que é uma caneta de retroprojetor, aquelas canetas de escrever em CD. Então eu uso ela prateada porque ela sobrepõe qualquer tom de tinta. Ela é muito boa para fazer esses pequenos detalhes, e lembrando que se ficar passando muito a mão em cima, ela sai. Então é bom sempre invernizar depois essas áreas prateadas com verniz vitral, que é aquele verniz brilhante para dar um destaque, como se fosse metal mesmo. Agora, quando for pintar um rosto, for pintar um olho, eu prefiro fazer da seguinte forma: eu pinto como se fosse a bolinha do olho, que é a área branca. Eu pinto nas duas partes, os dois olhos no caso, e pode borrar, não tem problema nenhum borrar, porque a gente vai consertar com a tinta salmão, ou então com a tinta da cor da pele do boneco que você estiver pintando, um bege, ou então um marrom claro, alguma coisa do tipo. Então pode ver que a área branca ficou bem maior, falta corrigir com a tinta cor que eu usei a pele. E depois disso, de corrigido, eu fiz a parte superior dos cílios para dar uma profundidade, para dar uma marcação no olho. Depois disso eu pintei a íris do olho com verde e depois eu fiz a pupila de preto. Agora, o que eu tô fazendo no tridente é aquela técnica washed, com a tinta, com a graxa de sapato líquida, passando sempre, pode passar com abundância a graxa líquida, e depois vai tirando o excesso com um paninho ou então com um papel. Lembrando que não pode esfregar demais, senão você vai tirar a graxa do vãozinho, que é um excelente produto para fazer essa técnica de washed.
limpando o excesso para não ficar aquelas gotinhas, para não ficar manchada a sua peça, porque o interessante é destacar todos os vincos e vãos, tanto de boneco, pele, cabelo e armadura. Agora, para pintar o cabelo do boneco, como eu tinha pintado inteiro de preto, eu peguei e fiz a técnica de pintura a seco com a tinta marrom, pois o cabelo dele é castanho. E lembrando de sempre passar no sentido contrário dos fios. Se os fios estão na vertical, a gente vai passar o pincel na horizontal, para dar um volume, para dar uma demarcação nos fios, para melhorar, dar um aspecto de profundidade. Do mesmo jeito, se você for pintar pelo ou crina de algum animal. Agora, como a crina do cavalo é inteira preta, eu não quis fazer uma profundidade na peça e sim dar uma luminosidade. Eu fiz com a tinta branca, pintando sempre no sentido oposto dos vincos e ranhuras. E se fizer demais, pode limpar com um paninho na hora ali, e faz de novo, para poder ficar satisfatório o visual. Agora, para fazer base, por exemplo, se for fazer um asfalto, eu pinto com uma tinta bem homogênea, de cinza bem escuro. Eu faço uma pintura bem consistente e depois, colocando um pouco de tinta em cima da escova de dente, eu vou fazendo um salpicado, eu vou espirrando tinta branca para dar aqueles efeitos de asfalto mesmo, daquelas pedrinhas. E com a tinta preta eu vou dando uma profundidade no asfalto, como se fosse aqueles buraquinhos que tem no asfalto. Então o branco ilumina e o preto sombreia, dando um efeito bem legal. Tem gente que faz com areia, só que a areia com o tempo vai descolando, não vai ficando legal na peça. Então eu prefiro fazer com tinta, ficando dessa forma, dá um efeito visual muito legal. Agora, só para lembrar, galera, quando você for fazer um acessório, um detalhe, colocar um item na sua base, é sempre bom ter o cuidado para pintar sempre dos dois lados da peça, mesmo que não apareça. É isso que vai dar um toque profissional no que você faz. Sempre colocando devagar e vendo onde tudo vai ficar direitinho para dar um enquadramento legal na sua peça. E depois disso, depois de pronto o asfalto, eu resolvi fazer como se ele estivesse no meio da rua. Então eu fiz aquela faixa amarela do meio da rua antes da secagem total da tinta preta e da branca que eu passei, para dar uma envelhecida, para dar um ar de desgaste na faixa. Como é um cenário apocalíptico que eu estou criando, então ficou bem legal fazer isso. Agora, quando vai pintar uma rocha, por exemplo, tanto uma rocha marrom como eu estou pintando, eu estou usando marrom escuro. Se você for pintar uma rocha cinza, um pedregulho, você faz um fundo preto e vai colocando tons de cinza por cima. Agora, como a minha é uma rocha marítima, é uma cor mais marrom, eu fiz um marrom bem clarinho para jogar em cima do marrom escuro. E antes da secagem total da parte escura, eu fui dando uma pincelada com a tinta mais clara para dar uma mesclada nas duas cores, porque a pedra ela não é uniformemente pintada, ela não possui somente, por exemplo, duas cores, as cores da sombra e as cores de cima. Ela possui diversos tons. Então, se você quiser, faz essa técnica de mesclagem, ou então, se preferir, espera secar, depois faz com um marrom mais escuro, espera secar, depois pega um tom um pouquinho mais escuro e vai fazendo tom sobre tom. E lembrando sempre de não passar muito o pincel nas ranhuras para não tirar o efeito de sombra e profundidade, senão você vai acabar estragando a sua peça. Esse é um efeito que ficou bem legal. Agora, quando for pintar
água, por exemplo, igual eu tô pintando aí a onda que bateu na pedra, a parte de baixo eu pinto mais escura, que é a parte que está em maior contato com o mar, no caso, né? E deixando as partes das pontas das ondas mais branca, um azul mais claro, porque é a parte que tem menos concentração de água, é como se fosse simbolizando as gotículas de água que está transparente. Agora já a parte de trás, como é uma parte que já se refere ao mar mesmo, eu estou usando a tinta azul e pintando tudo homogêneo. Eu estou pintando todos os onzinhos porque vai ser a base da nossa peça. Ela que vai ser a base, então eu pinto total de azul escuro, fazendo essa base, essa preparação. É como se fosse assim, estivesse fazendo o efeito do primer, no caso. Essa é eu deixo assim um fundo azul escuro, porque depois que quando eu for fazer o efeito das ondas, que vai dar volume na água. É isso que vai destacar o que é onda, o que é parte mais profunda do mar, porque tanto na água quanto em pedra, efeito de luz e sombra existe. Agora, para fazer aquela espuminha, aquelas partes mais brancas, efeitos de luz na água, reflexos, eu estou usando uma tinta branca. Então você pode ir passando assim bastante, áreas com mais incidência de branco, outras com menos, para não ficar aquele negócio muito uniforme também. As ondas, mesma coisa. Aonde tem o maior impacto, no caso ali da onda na pedra, no caso onde iria aparecer mais a espuma, eu pintei, coloquei mais branco. Lembrando de colocar na lateral também, porque quem olhar a sua peça na lateral vai ver que os detalhes foram muito bem pintados. Agora, sempre no final da peça, quando você for terminar, você passa o verniz. Em armaduras, armas, água, é sempre bom passar o verniz vitral, que é o verniz brilhante, é o que vai dar brilho, que vai dar aquele aspecto de brilhoso, de metal, de contraste de luz. E quando for cabelo ou pele, rocha, chão, usar o verniz fosco. O verniz fosco ele fica meio branco, mas depois que seca ele fica transparente, não precisa se preocupar não. Galera, gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Esse foi um vídeo mais para esclarecer, para ajudar a galera que está com dúvida em pintura. Então deixa aí nos comentários se vocês ainda estão com alguma dúvida. Então vou deixar um abraço a todos aqui. Até a próxima. Fui!